Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para gravar a lição da escola dominical, num momento muito difícil que estamos passando em todo o mundo. E a gente pensou que o mal não ia chegar aqui, mas chegou, né? Mas estamos na casa de Deus, estamos gravando, estamos falando a palavra de Deus, porque ela é a única que pode nos ajudar nesses momentos tão difíceis, fortalecendo a nossa alma, nos ajudando, salvando, curando, libertando, pois o mundo precisa disso. Então, eu queria, antes de começar a lição da escola dominical, fazer uma pequena oração, pedir que Deus, através do seu Espírito, nos ajude, porque somente Ele pode nos ajudar. Ele tem as palavras, Ele tem a cura para cada um de nós. Então, vamos fazer uma pequena oração, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, neste momento, Pai, pedimos a Ti que o Senhor venha nos abençoar, que Teu Espírito Santo possa abençoar a cada um que vai meditar, que vai ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe a necessidade do Teu povo que neste momento, Senhor Jesus, não pode estar na Tua casa, eles têm que estar de quarentena, mas que o Senhor conhece a cada vida, o Senhor conhece a cada um. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, da Tua palavra, ajudar, salvar, alegrar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? A lição da escola dominical, neste trimestre, é o livro de Salmos, como está essa revista aqui. E a lição que vai ser ensinada hoje é a lição de número 3 da nossa revista, O Supremo Bom Pastor. Nesse trimestre, o livro de Salmos tem 150 capítulos, seria impossível o escritor conseguir colocar praticamente os 150 salmos, é impossível, mas ele pegou um pouco aqui, um pouco ali. Eu creio que essa lição será de grande importância para a igreja. O livro de Salmos, ele é um livro que é lido por quase todos os cristãos em momentos difíceis, em momentos de angústia, mas também em momentos alegres, momentos de ação de graça. Nós lemos o livro de Salmo. O livro de Salmo é um livro importantíssimo, que fala da vinda do Messias, o nosso Salvador, fala de oração, adoração, quebrantamento, fala de arrependimento, de gratidão. É um livro completo. Inclusive, ele fala sobre os benefícios de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a palavra, de meditar nela, de obedecer. Diz que é uma grande recompensa. O Salmo de número 119, ele tem 176 versículos que fala somente da palavra de Deus, que é revelada ao homem para que ele tenha uma vida de bem-aventurança, uma vida de paz, de tranquilidade, e por final, ser recebido no céu. Quando se fala de Salmos, irmãos, é quase impossível não lembrar do rei Davi. O rei Davi, que os judeus chamam ele o suave entre os salmos. É um escritor de salmos que ele escreveu, que a autoria está nele lá, 74 salmos, foi de autoria de Davi. Dos 150 salmos, a metade foi dele. Tem uns que é autor desconhecidos, né? Até tem uns irmãos que vai ler o livro de Salmo, ele nem vê quem é o autor, ele já fala Salmo do rei Davi. E às vezes não é nem do rei Davi. Às vezes é um salmo de Moisés, é um salmo de Salomão, de Asaf, de Corá, e ele fala que é do rei Davi, né? Se Deus tivesse me dado essa graça de escrever um salmo, e na hora a pessoa ia ler o salmo e falar que é Davi, eu ia ficar triste. Então é muito bom conhecer a palavra de Deus e ver que nem todos os salmos são de Davi. A maioria sim, não todos. O Davi era um homem que, em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 18, deram uma descrição muito linda desse rapaz. Ele era novo ainda, ele era um rapagote, uns 18 anos talvez, e perguntaram como é que era Davi. Perguntaram para o rapaz, como é que é Davi?
Aí teve um lá que falou: Davi, ele é valente, ele é animoso, rapaz animado, ele é homem de guerra, não desiste fácil das coisas não, ele é sisudo em palavras. Sabe, sisudos em palavras, irmãos, quer dizer, é uma pessoa que tem bom senso, é uma pessoa que tem um senso de, uma capacidade de avaliação, uma pessoa temperada, equilibrada. E diz que, e ele continuou falando, Davi é uma pessoa gentil, é de gentil presença. Onde ele chega, ele é educado, ele cumprimenta, ele ri, ele brinca. E disse mais, o Senhor é com ele. Então a gente vê que esse escritor do salmo que vamos meditar hoje, ele era um homem assim. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então a lição hoje é o salmo de número 23, que está aqui. Fizeram uma foto aqui de uma ovelha em verdes pastos. Ficou muito bonito. E o título da lição, o Supremo Bom Pastor. Então vamos começar a lição. E como eu falo para os alunos da escola dominical, essa revista, ela foi escrita, o seu autor, aqui eu vou ver quem aqui é, o pastor Adriel. Eu creio que esse pastor, ele pesquisou muito, orou muito, talvez jejuou, talvez chorou, talvez teve dia que ele não conseguiu escrever uma página, porque a gente que vai trazer uma aula, que vai falar uma mensagem, às vezes nós não temos nada mesmo. Então eu falo para os meus alunos da escola dominical que é importante a gente ver a revista, os tópicos, cada subtópico. É muito importante porque isso aqui custou oração, custou investimento do pastor, da pessoa que foi o autor da revista. Então seria um desrespeito eu chegar aqui, ler o Salmo 23 e começar a pregar, né? Eu tenho que estudar o que está escrito aqui. Eu creio que os irmãos que estão com a revista vão me acompanhar, certo? Então o texto referência é o Salmo de número 23, que eu vou ler agora. É bem conhecido, talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. Mais conhecido da Bíblia. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então, o autor da revista, ele colocou 3 objetivos para a lição. O primeiro objetivo é apresentar as características do bom pastor. O segundo objetivo é expor a necessidade da ovelha. E o terceiro objetivo é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Então vamos para a introdução. Estudaremos hoje o Salmo. Ele trata de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que o buscam, aqueles que são seus discípulos. O tópico 1. O pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor, ele vive com as suas ovelhas e conduzindo-as à pastagem de dia. À noite, ele recolhe, ele protege elas no caminho, porque a ovelha não sabe se defender. Vamos para o tópico
subtópico 1, que diz assim: o descanso nos momentos de perigo. É como eu disse, é apresentar as características do bom pastor. Davi afirma que o seu pastor faz deitar em verdes pastos. Significa repousar, descansar. Davi tinha plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo, nos momentos de incerteza, é descansar no Senhor. Além de Ele proteger, Ele revigora, Ele dá força. Mas precisamos desta confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Eterno. Diz o Salmo 112, o versículo 7, que ele não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O que mais temos hoje é maus rumores, irmãos. O que mais temos hoje. Mas aqui está dizendo que bem-aventurado quem teme a Deus, porque o coração dele está firme em Deus, ele não teme os maus rumores. Então Davi tinha essa convicção, que o Senhor está no controle, Ele cuida da ovelha. O tópico 1, subtópico 2, diz aqui o refrigério para a alma atribulada. Nós sabemos que a alma, que o homem é feito de corpo, alma e espírito, que a alma é a sede, é onde ficam as emoções, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, o nosso querer, na alma. E o Senhor é o refrigério para a alma atribulada. Hoje vemos, irmãos, um ataque muito grande contra os sentimentos das pessoas, contra a alma das pessoas. Não é nem tanto contra o corpo, é mais pressão. A pessoa trabalha numa empresa, é tanta pressão, ela chega em casa cansada, mas não é do serviço, não é do seu corpo, mas daquela pressão, daquela cobrança. Parece que o mundo é feito de cobrança na escola, no trabalho, onde quer que seja. Mas o Senhor é o refrigério da alma. Hoje se vemos doenças na alma em tão grande quantidade, depressão, estresse, ansiedade, insônia. Tudo vem para tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, porque sabemos que uma alma triste, atribulada, perde toda a vontade de viver, nada tem sentido. Mas o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, Ele fez um convite para nós, que está em Mateus 11, 28. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a Jesus. Ele está dizendo que Ele vai te aliviar de toda essa angústia, de toda essa dor. É para todos, é sem preço, é um convite para todo homem, para toda mulher. Ele é o refrigério para a nossa alma. Agora vamos para o tópico 1, subtópico 3, a presença nas horas difíceis. Tudo aqui nós estamos falando, irmãos, sobre as características do bom pastor. A presença dele nas horas difíceis. Davi escreveu assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que coisa linda. As ovelhas, quando elas saem bem cedinho, diz que cedinho os pastores naquela época levavam as suas ovelhas para um lugar, tinha que atravessar o deserto, e tinha para até chegar nesse pasto verdejante.
até chegar onde tivesse águas tranquilas, ela andava muito. Mas a sua volta, ela teria que passar por aquele deserto novamente. E essa passagem pelo deserto era muito perigoso. Tinha despenhadeiro, tinha lugares, buracos. Não era uma estrada lisa, mas era sinuosa. E ele, que era um pastor, ele levava as suas ovelhas naquele caminho. E tinha vales, que era chamado Vale da Sombra da Morte. Mas ele estava ali com as ovelhas. E Davi se compara às ovelhas pela nossa fragilidade humana. Somos frágeis, somos incapazes de controlar a nossa vida. Quem pode falar, eu posso controlar o meu futuro? Você não pode, eu não posso, ninguém pode. Os perigos que passamos, a nossa vida, irmãos, ela é cheia de dúvidas, de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, ou amanhã, daqui uma semana. Mas sabemos que o pastor está conosco, isso é o mais importante. Então Davi tinha esta confiança, que ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Acredite nisso, Deus está contigo, igreja. Deus está contigo para te abençoar, para te dar força, para quando passar todo esse mal que está no mundo agora, você dizer: Deus nunca me abandonou, Deus sempre foi o fiel pastor que está comigo. Amém? Vamos para o tópico 2. O tópico 2, que é o Salmo 23, ele ensina as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. E vamos falar de algumas necessidades da ovelha. A necessidade de proteção é o tópico 2, subtópico 1. A ovelha não sabe se defender. Ela não tem garras, ela não tem habilidade para lutar. Então, como se defender? Nós somos ovelhas. Tem um versículo na Bíblia que diz: quem pode fugir do mundo espiritual? Contra as ciladas do diabo, o astuto maligno. Quem? Só Deus que vê tudo. Só Deus que pode tudo. Então nós somos tão indefesos como ovelhas. Só o Senhor para lutar as nossas causas. Só o Senhor para defender as nossas causas. Então, como somos igual ovelha, não temos garras, não temos habilidade de lutar, então, como se defender? E Davi escreveu: a tua vara e teu cajado me consolam. Davi usava uma vara, um cajado, para proteger as ovelhas, para direcionar as ovelhas. O bom pastor tem uma vara e um cajado. E uma ovelha, longe do seu pastor, torna-se um alvo fácil para os seus inimigos. E eu pergunto: como pode alguém estar seguro longe do bom pastor? Você que tem andado triste, longe da igreja, o Senhor está te perguntando: como você pode estar seguro longe de mim? Por favor, se aproxime dele. Se aproxime dele. Quando eu lembro dessa passagem aqui, eu lembro de um pastor. Eu fui num congresso e ele disse assim, que a igreja, ela tem, a maioria são ovelhas, muitas ovelhas, mas também, como disse Jesus, há lobos com pele de ovelhas. E para o pastor descobrir, porque está com a pele de ovelha, se ajunta no meio da ovelha, não sabe qual que é a ovelha. E ele deu um exemplo muito, eu achei na hora engraçado, mas é uma realidade. Ele disse assim: como que eu posso saber qual que é o lobo? Porque está com a pele de ovelha. Aí é simples. O pastor pega o cajado
e dá uma batida na ovelha. Aquela que for o lobo vai mostrar o dente, né? Então, é isso que acontece. Quando o pastor chama a atenção daquela ovelha, que é um lobo, ele vai mostrar o dente. Então você, como ovelha, não precisa mostrar o dente. Você é ovelha. Amém? Vamos para o tópico 2, o subtópico 2 também, a necessidade de direção. Somos iguais às ovelhas, irmãos. Não sabemos o caminho certo, a escolha a fazer. Em tudo na vida, nós precisamos da orientação do Senhor. Da orientação através da sua palavra, da oração. Quantas vezes fizemos escolhas e achamos que era a escolha certa? Nem consultamos o Senhor porque era uma coisa tão óbvia. Nossa, era certeza, eu tinha que fazer aquilo. E fizemos. E erramos. Erramos. Aquele que é a ovelha do Senhor, ele precisa da direção de Deus. Ele precisa da direção do Espírito Santo de Deus. O pastor Gesiel Gomes, ele disse: um homem sem Deus não tem direção. Não sabe para onde vai. Não conhece a rota do céu. Não conhece a rota do céu. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. E é uma realidade. O homem sem Deus não tem direção. Não sabe para onde vai. Não conhece a rota do céu. Mas ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. O Salmo 73, versículo 24, um salmo de Asaf, não é de Davi, ele disse assim: guiar-me-ás com o teu conselho, quer dizer, com a tua palavra, e depois me receberás em glória. O Senhor nos guia pela palavra e depois nos recebe em glória. Que bom, pastor, é esse. Agora vamos para o tópico 2, subtópico 3, a necessidade de provisão. Isso é tudo das ovelhas. A ovelha não sabe a diferença entre uma erva boa e uma erva venenosa. Se o pastor pegar o seu rebanho e levar a ovelha em lugar que tem ervas venenosas, ervas daninhas, e a ovelha chegar lá junto com o restante do rebanho, ela vai começar a comer, irmãos. Ela vai comer até se empanturrar e vai passar mal. Talvez leve até a morte. A ovelha não sabe distinguir entre um pasto bom e um pasto envenenado. Cristo, ele alimenta as suas ovelhas com a sua palavra. Nós vemos que o diabo, desde o início, desde o primeiro casal no Éden, Adão e Eva, ele vem enganando, adulterando a palavra, envenenando o povo. Desde aquele tempo, o pai da mentira já vem trabalhando. Mas Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, como está em João 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Só Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a única porta. Ele é o único que pode dar a verdadeira pastagem, a verdadeira palavra para nós que somos a sua ovelha. Vamos agora, irmãos, para o tópico 3, que o objetivo desse tópico é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Temos que conhecer, né?
O objetivo desse tópico é esse: de ter intimidade com Deus, de conhecer, não só de ouvir falar, porque muitas pessoas só conhecem isso. E na hora do perigo, na hora daquela intimidade com Deus, ele fala: ixi, eu não estou na igreja, não tem ninguém para me falar uma palavra aqui, a minha fé está vacilando. Então, no livro de Jó, o capítulo de número 42, o verso 5, Jó escreveu assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Repetindo: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó, todos nós, daqui pelo menos da igreja, conhecemos um pouco do seu sofrimento. Mas antes desse sofrimento, ele era um homem respeitado na terra de Uz. Diz que ele era o homem mais rico. Diz que na entrada da cidade, ele ficava ali numa praça, ensinando as coisas de Deus para os mais jovens e até para os mais velhos. Ensinando as coisas de Deus. Ensinando o que deveria fazer para agradar a Deus. Falando de um Deus eterno, Criador do céu e da terra, um Deus que mantinha todas as coisas. E depois que começou a ouvir toda aquela avalanche de coisas ruins, de morte, de doença, de tudo que o homem não deseja sobre a sua vida, ele amaldiçoou o seu dia. Ele perguntou onde estava o Deus que tinham abandonado. Ele ficou muito desgostoso de tudo, Mas mesmo assim, ele não abandonou a fé. Mas Deus se revelou para ele de uma maneira tão grande que, diz os teólogos, que nunca Deus falou tanto com um homem como Jó naqueles capítulos. Foi esse capítulos inteiro, o capítulo 39, o 40. E Deus fez tanta pergunta para Jó: onde ele estava? Se ele sabe de todas as coisas, onde ele estava quando Deus deu ordem para as ondas não ultrapassar ali a praia, onde ele estava quando Deus colocou os primeiros fundamentos da terra, onde ele estava quando Deus colocou as estrelas no céu. E Jó não sabia, como os cientistas não sabem responder isso hoje. Somente Deus tem a resposta. Então Jó, depois de tudo esse discurso que Deus fez com ele, ele disse assim: antes eu conhecia Deus pelo ouvir, mas agora os meus olhos veem Deus e por isso me arrependo no pó e na cinza. É isso. Deus quer experiência comigo, quer experiência contigo, para você e eu conhecê-lo mais, irmãos. Você que está aí na sua casa triste, você que está desanimado, está triste com o dia de amanhã, esqueça isso. Papai do céu cuida de nós. Papai do céu sabe o que é melhor para nós. Fica debaixo das asas dele, confia nele. Por que desconfiar de um Deus tão poderoso, que está no controle de tudo, tudo no controle dele? Então nós temos essa necessidade de conhecer a Deus. Em Colossenses, capítulo 1, o versículo 15 até o 17, diz assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se alguém perguntar como é Deus, você fala: olha para Jesus, porque ele é a imagem do Deus invisível. E foi tudo criado por ele e para ele, e todas as coisas subsistem por ele. Eu subsisto por ele, você, todo o sol, as estrelas, ele que mantém tudo ali, irmãos. Quando eu e você tivermos essas convicções de que tudo é dele, por ele e para ele, então
estamos andando no caminho certo de conhecê-lo. Porque a nossa vida, tudo que está em nós vai sendo entregue para Ele, porque Ele sabe cuidar. Vamos para o tópico 3, subtópico 1. Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele confessa que Ele é o nosso pastor e que Ele dá a vida dele. Ele é Deus, irmãos. Ele deu a vida dele por nós. Que crédito nós tínhamos, que mérito nós tínhamos. Deus já sabia quando Ele deu a sua vida por nós, que nós aqui, depois de 2000 anos, estaríamos aqui errando, mas Ele deu a sua vida. Diz em Isaías capítulo 53, o versos 6 e 7, o profeta Isaías, que escreveu 700 antes de Cristo, aproximadamente 2.700 anos atrás, ele escreveu: todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Será que precisamos de uma prova de amor maior do que esta para se interessar em conhecê-lo? Vamos para o tópico 3, subtópico 2. O relacionamento de Cristo com as ovelhas. O Senhor nos conhece individualmente. Ele não nos trata como o mundo. O mundo nos trata como um simples número. O povão, né? O mundo nos trata como o CPF. Qual o número do seu CPF? Qual o número da sua RG? Não, mas Jesus não é assim, não. Ele me conhece no meu íntimo, como Ele te conhece no seu íntimo. Ele conhece todas as minhas fraquezas. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece os meus medos. Ele conhece os teus medos. Ele conhece todos nós individualmente, não como número, mas como pessoa. Nós somos obra das mãos dele. O fôlego de vida dele está dentro de mim, dentro de você. Ele é o único que tem o poder de nos curar com uma terapia individual. A terapia para me curar, para Jesus me curar, não é a mesma que é para você. Ele é o único que tem esse poder. Nós vamos no médico, parece que passa, se você está com gripe, é o remédio igual para todos. Está com infecção na garganta, parece que é o remédio igual para todos. Mas o Senhor não é assim. O Senhor Jesus não é assim. Ele nos conhece individualmente. Então, coloca essa individualidade tua para buscar a Deus, conversar com Ele intimamente, dizendo: Pai, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Tu me conheces. Tu sabes o que eu quero, o que eu estou pedindo. Se eu estou errado, fale comigo. Ele te conhece. Ele vai te dar maior atenção, irmãos. Maior atenção Ele vai te dar. Confia nele. Vamos para o último tópico, 3. Subtópico 3 também. Outras ovelhas para o aprisco. Sabemos que o aprisco é o descanso
das ovelhas quando a noite chegar. E sabemos que um dia a noite chegará para todos. Sabemos que o bom pastor, ele pega logo cedo as suas ovelhas, antes do sol estar quente, e leva as suas ovelhas para um pasto verdejante, atravessa um deserto muito grande. Talvez nós estamos atravessando um deserto, mas ele quer levar as suas ovelhas de volta para o seu aprisco. E ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. O bom pastor, o supremo bom pastor, que é o título da lição, supremo, que está acima de tudo, acima de todos, supremo, o divino, o pastor. Ele não é só o bom pastor dos judeus. Ele não é só o bom pastor por um grupo exclusivista, que tem grupos que são exclusivos, só eles. Não. Em Tito, capítulo de número 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta salvação é o aprisco celestial que Ele vai nos levar um dia. Diz o reformador Martinho Lutero, se pudesse resumir a palavra de Deus, a Bíblia, num só versículo, seria João 3,16, Evangelho de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vem seguir o bom pastor até entrar no seu aprisco. E como diz o final do Salmo de número 23 que estudamos hoje: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça, e que não somente esse salmo esteja no nosso coração, mas principalmente o pastor do salmo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.